Senta que lá vem papo bom! E no episódio de hoje, nós vamos ter aqui um casal super especial. Mas antes de eu apresentá-los, eu quero pedir para você aquele apoio, aquele suporte. Afinal, o Senta é feito para vocês. Esse podcast que traz histórias de superação com uma pitadinha de psicologia, que eu também não posso deixar passar, né? Curta, ative as notificações, compartilhe com aquelas pessoas que você quer bem, que você quer ver virar o jogo da vida. E estejam conosco aqui uma vez por semana, todas as terças-feiras, às 18 horas, com um novo episódio no ar. Quero agradecer, claro, os nossos patrocinadores, Centro Hospitalar São Paulo, Dr. Victor, que é do Centro Hospitalar, os apoios, né, da Clínica Armô, Dr. Gustavo Holtz, Ali e Fran Canossa, do To You Hair Salon, que cuidam da nossa beleza, André Bartolini, não posso esquecer, já ia esquecendo, o meu muso milagreiro, que deixa aqui com essa cara boa, com uma maquiagem maravilhosa. Animale Pátio Batel, que me veste. E Felícia Preto, que também hoje deu o toque no look do dia. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Sem vocês, com certeza, esse projeto não aconteceria. E sem mais delongas, hoje eu trouxe um casal que é história de superação pura. Ela toca a maior franquia de RH do Brasil. Hoje são 250 unidades trabalhando em prol de um RH mais humanizado, da competência humana. Ó, um must para uma psicóloga como eu. Ele já foi jogador de futebol e dentro da carreira passou aí por times como o Paris Saint-Germain. Depois disso foi chefe de cozinha, talentoso aí, que eu já ouvi falar. E se encontraram, talvez até tenham se reencontrado, né, nas histórias aí da vida, se encontraram nessa jornada e hoje são um casal que tocam juntos uma família linda feita por pets maravilhosos, filhos incríveis e esse projeto profissional, né, da Renata, que eu já estou apresentando, que é o Murilo e a Renata Freires, que estão aqui comigo hoje para esse papo bom que vai trazer aí um pouquinho de história boa para nós. Me contem. Primeiro, muito obrigada, né, por estarem aqui comigo. Eu ainda estou nesse vício de com a gente, conosco, porque Luísa nos abandonou, não é mesmo? Tá aqui nos bastidores, mas só para vocês entenderem, Luísa, minha filha, estudante de psicologia, deu uma pausa no projeto para poder tocar os projetos dela, as publis dela, a própria faculdade, que afinal já está aí na reta final, então por isso que ela está ausente, mas presente nos bastidores. Muito obrigada, viu, pelo aceite de vocês, por estarem aqui comigo. E, sem mais delongas, né, o que é que trouxe vocês aqui, nesse momento de vida que vocês estão? Nós que agradecemos, obrigada, é uma honra, né, estar contigo mais uma vez. Ela já foi no nosso já também. Já fui, eles têm também a RHF Talk, né? RHF Talk. Sigam lá nas redes que tem também, ó, muito papo bom. E é um prazer enorme estar aqui contigo e contar um pouco da nossa história, né? Sim. Que eu acho uma história linda, acho que nós tivemos um encontro de almas, foi além, né, dessa vida, a gente acredita muito nisso. Bom, sou Renata Freires, empreendedora, casada com Murilo, mãe de 3 filhos, Júlia, Érica e Eduardo, mãe atípica, né? Fui casada por 25 anos antes de conhecer o Murilo, então falo que foi um processo aí que me levou para a empresa, porque começamos essa empresa juntos e ao longo dos anos foram se passando, o casamento foi enfraquecendo, mas a empresa continuou, né? Porque existia aí uma vida empresarial juntos. E a RHF nasceu precisamente em 2005, mas nós vendemos a primeira unidade em 2007, né? Sem saber o que era uma franquia. Na verdade, o projeto entra com uma proposta e depois a gente entende que estava toda errada, aí chegamos na ABF, que é a maior a associação mais respeitada na área do franchise, e aí ali a gente entende que o projeto tinha que mudar e essa empresa vai crescendo. 2020 acontece o meu divórcio, né? Mas eu muito à frente do operacional, sempre à frente do operacional, na verdade. E aí eu falei, agora, o que fazer, né? E aí trabalhar juntos já não era mais uma opção, já não queria mais. E aí eu decido fazer uma proposta de compra, muito machucada, né, muito ferida, de um relacionamento que nos últimos 10 anos foi bastante difícil, porque tinha muita
muita pressão psicológica. Eu falo que tem palavras que dói mais do que um tapa. Com certeza. E né? postura também, né? E então esse casamento foi adoecendo muito. E eu cheguei em 2019, eu já não via mais como sair daquilo. Eu olhava todos os dias e eu falava assim, eu vou envelhecer nesse casamento triste, onde eu era hostilizada, eu escutava muito, falava que eu não era competente, que eu... Reduzida. Então, eu falava assim, como que eu vou sair se eu trabalho junto, se eu moro junto, se eu faço tudo junto? E aí, quando houve esse divórcio, essa separação, vinda de uma traição, eu falo que eu fiquei tão feliz com aquela traição, porque era o que eu precisava para me libertar. Aconteceu em 2020, 2021 eu faço a proposta de compra. Como ele estava muito ausente da operação, né? Ele falou não teve muita saída, não teve muita escolha e vendeu a empresa para mim. A partir dali, convido uma das minhas colaboradoras, braço direito, para ser minha sócia e a gente começa uma transformação naquela empresa. Então, a gente aumenta o engajamento dos franqueados de 40% para 80%, significativamente, né, atingimos aí, ultrapassamos já a marca dos 250 unidades, estamos quase em 300 unidades. Levo ela para outro nível. Hoje a RHF está num outro nível. Hoje realmente é uma empresa reconhecida no Brasil. Estamos em praticamente 23 estados brasileiros, enfim. Convenção, coisa que não tinha, feira de ABF, que para mim foi uma realização de sonho. Eu tinha uma crença limitante muito grande de não estar, né? Como estar onde estão os grandes? Não tenho dinheiro, não. Hoje ainda eu escrevi algo assim, não alimente o seu fracasso. Porque essas coisas que nós vamos contando para nós sobre, é muito caro, mas será que eu aposto nisso agora? Mas e se eu fizer essa escolha e for uma escolha equivocada? Ou será que eu fico nesse relacionamento, afinal eu casei para ficar? Então a gente vai alimentando o nosso fracasso e a gente vai acreditando nisso. E as coisas que a gente acredita que geram os nossos comportamentos, né? Porque você se movimenta em prol daquilo, você não vai nessa força contrária. Eu estou feliz, então eu fico triste. Não, se eu acredito que eu sou feliz, a minha aparência vai mostrar e as minhas atitudes vão ser mais nesse aspecto, né? Não tem como não ter esse encontro, né? Então, eu vejo assim muito e do que você está me falando, e até quero te perguntar isso sobre... Você percebe que o que acontecia naquele relacionamento também acontecia nesta empresa? Sim. Porque era um relacionamento a 3. Exatamente. Você, ele e um CNPJ, né? Exato. E vocês tocavam isso junto. E a partir do momento que rompe algo que já não é mais funcional, me parece que a outra ponta tem espaço para então ser funcional. Faz sentido isso? Faz sentido. E eu acho que muitas vezes... Eu fui entender isso porque antes de acontecer o fato da separação, eu tive uma crise de pânico. Assim que houve o lockdown. Porque eu empreendo há muito tempo, já tivemos outras crises no Brasil, mas eu nunca fui impedida de trabalhar. E naquele momento, fora de ser impedida de trabalhar, o trabalho era uma fuga para mim. Era onde eu lembro que eu não gostava quando chegava sexta-feira à noite. Falava, porque eu vou ter que ficar em casa. Mesmo, nem os meus filhos, eu tinha o sonho de ser mãe desde nova. Eu demorei 8 anos para ter meu primeiro filho. Tive que fazer tratamento, enfim. E eu achava que se ele... hoje eu vejo quanto eu era doente, né? Eu achava que se eu fosse magra eu ia ser mais feliz. Se eu tivesse filha eu ia ser mais feliz. Só que quando chegava, eu emagreci. Eu não era mais feliz. Ainda faltava, porque não era o que estava fora. Então, mesmo com os filhos, eu já tinha daí os 3 naquele momento, ainda era muito triste para mim. Então, o trabalho era a minha fuga. Quando eu não tive aquilo, vieram as preocupações financeiras, as dívidas que tinham sido acumuladas, porque aí iria realmente trazer sérios problemas, né? O medo e a impossibilidade de trabalhar. Daí eu tive a minha primeira crise, mas eu nunca tinha sentido aquilo, foi de madrugada, eu acordei com aquele mal-estar, mão suando, tremendo, coração apertado, parecia sintomas de infarto. E eu falei, eu não vou acordá-lo, porque ele vai me deixar mais desesperada, porque eu sempre fui uma pessoa muito saudável. E eu fiquei até de manhã, passando mal. Quando eu pedi para ele chamar a Elis, que é psicóloga, eu falei, eu preciso que ela venha aqui conversar comigo. E quando ela chegou, ela me ouviu e dela me situou. Você está tendo uma crise de pânico.
você tinha seus escapes, que era ir para um restaurante, ir para o shopping e tal, e agora você não está tendo a sua Você opção. teve que se ater com aquele sentimento que estava sendo distraído. Exatamente. Porque o trabalho, ele entra nesse lugar também de entorpecente. Sim. Ele é um Sim. vício, não deixa É um de ser vício. uma obsessão também, né? E aí, quando isso foi em março, né, que nós tivemos o lockdown, junho veio a separação. Então, além de ter que ter todo esse olhar do trabalho, dos filhos, porque a responsabilidade ficou toda para mim, eu tinha que voltar a olhar para mim como mulher. Só que eu estava tão destruída e tão descrente que eu pudesse conhecer alguém, porque eu não me achava bonita. Eu escutei por muitos anos que eu estava gorda, né? Quem querer uma mulher com 3 filhos, já com 44 anos. Então eu internalizei aquilo. Mas eu falei, eu vou procurar. E quais as opções que a gente tinha naquele momento de pandemia? Aplicativo, né? E eu falei, bom, o máximo que pode acontecer é eu fazer amigos, conversar, ter alguém para conversar. E eu sou da comunicação, eu gosto. E aí eu falo que Deus, ele desmoronou toda a minha vida para reconstruir com alicerces firmes. Me conduziu, né? Eu sou uma pessoa que cuida muito da espiritualidade, então me conduziu para a mão de bons profissionais para que eu me curasse. Eu tinha uma carência emocional horrível, assim, eu tinha que ter minha casa cheia de pessoas naquele momento. Então eu pagava para as pessoas churrasco, para ter minhas amigas lá em casa. E aí eu fui procurando ajuda porque eu não queria mais ter crise. Eu falo, eu não quero mais ter insônia. Foi um sintoma físico que te levou a buscar auxílio emocional? Esse sintoma físico, para mim, era inaceitável. Sentir aquilo. E aí, até que eu cheguei na mão de um hipnólogo, que ali eu fechei a última lacuna. Naquele momento, eu virei a chave e voltei a olhar para mim, voltei a olhar para a empresa e voltei. Foi início do ano. E aí eu falo, Deus foi me preparando para a chegada do Murilo. E aí, numa bela terça-feira, do dia 13 de setembro de 2022, 21, eu conheço ele. E aí as nossas histórias se encontram e agora vem a história dele, que é muito bonita também. Depois eu volto aqui na tua. Cheguei. É uma honra estar aqui. Obrigada, Murilo. Agradeço muito o convite, né, Renata? São os encontros, né? Os encontros. Maeda que está só me dando calote. Só calote. Porque eu falo, vamos marcar uma data. Mas o Maeda, ele não, né, até ele se situar, agenda dele teria que falar com a Nádia. Com a Nádia. A Nádia é a assistente do Maeda que organiza tudo. Então, olha o esporte, né? As pessoas falam pra mim, mas pra que você treina? Você não precisa. Exatamente, eu não quero precisar. Eu quero continuar conhecendo pessoas, eu quero continuar com saúde, eu quero continuar com estética boa. Exato. Não é para isso que eu faço esporte. E foi muito engraçado da forma que a gente se conheceu, porque eu fui comentar com o Maeda de um podcast do nosso, e de repente... Eu falei, eu também tenho podcast. Também tem podcast. Daí eu falei, então vamos conversar, não sei o quê. E no fim, né, virou uma amizade, né? Então Hoje terapeuta, daqui a pouco é minha também, vamos que vamos, né? Tô te esperando. Quem mais quiser, tô à disposição. Então vou falar um pouco da minha história, né? Eu cresci no meio do esporte, né? Então, já na escola, aquele destaque e tal, preciso de uma escolinha, daí fui fazer escolinha, não, vai para um clube. Tô falando isso lá atrás, né? E daí, de repente, vamos fazer um teste no Paraná Clube, no futsal. Aí fui pro futsal do Paraná Clube, e uma geração talentosíssima que cresceu comigo. Vivi por 6 anos ali no começo de carreira no Paraná Clube, né? Que era o melhor time da época, vamos dizer assim. Tipo, quantos anos você tinha? Ali, no Paraná, fui com 10 para 11 anos, que era pré-mirim. Aí tem mirim e juvenil. E isso teus pais já acharam? Infantil, Isso foi por incentivo dos teus pais, que achavam que você tinha um talento? Foi um professor que falou assim, nos jogos da escola, ele sempre é destaque, melhor ver alguma coisa. Aí meu pai falou, vou tal. Daí me levou para fazer um teste, acabei passando e acabei vivendo ali por lindos 6 anos da minha vida, onde eu tenho amigos até hoje, assim. Que eu acho que principalmente na base do esporte é onde você cria mais vínculos, né? Porque quando você vai subindo de nível profissional e tal, você não tem mais aquela amizade duradoura. Porque essa coisa mais efêmera até, né? É uma passagem por aquele lugar, né? Então todo mundo com os mesmos sonhos e ninguém foi nada ainda, né? Não almejou aquele o tão esperado sucesso, que às vezes não vem, né? Sim. Então, aí fui criado no Paraná Clube, depois fui dispensado, fui para o Atlético Paranaense, que era o nosso rival.
que se fosse nessa época seria muito melhor, porque naquela época o Atlético era muito, tipo, abaixo do Paraná Clube, pra você ter uma ideia. Então, sair do Paraná Clube e ir pro Atlético era tipo assim, poxa, sabe, decaiu. Aí passei ali por 7 meses no Atlético Paranaense e me dispensaram também, porque não tivemos resultado no Campeonato Paranaense e tal, e foi praticamente o time inteiro dispensado. Então, o futebol tem muito disso, né? É resultado, né, Murilo? É, resultado. E às vezes não é um resultado individual, né? Pois é. E daí nessa, eu tava desempregado, treinando sozinho. O pai de um zagueiro que jogou comigo, o Milton Doc, foi bem conhecido no ramo nacional aí do futebol brasileiro. Falou assim, ó, peguei um clube aqui, você tá sem clube? Eu falei, tô, então vem comigo. Meu primeiro time profissional foi o Marechal Cândido Rondon, no interior do Paraná. Aí tive ali por 2 anos com ele. Aí sempre tem acaba o contrato e tal. Eu vou resumir um pouco a história, tá? Claro, Aí desempregado também, de repente, tô treinando no Amador aqui em Curitiba, um cara falou, pô, tem um time pra você lá no Marrocos, né, não sei o quê. Aí... E você tava aqui em Curitiba de novo? Eu tava aqui em Curitiba, no Amador, assim, pra não perder a forma. Amador é clubes que disputam campeonato aqui interno e tal, sem ser profissional. Aí falou assim, não quer tentar a sorte lá no Marrocos e tal. Aí eu acabei indo pro Marrocos, daí fiquei 7 meses lá também, só que aquele sonho virou pesadelo, né? Porque naquela época não tinha internet, não tinha Instagram, celular. Teu primeiro isolamento Meu primeiro isolamento. Aí, pô, mundo árabe. No mundo árabe, que é muito diferente, totalmente né? diferente. Alimentação. Pô, comecei a comer só McDonald's, né? E assim, até a gastronomia não era aquela gastronomia que a gente conhecia, não era globalizada naquela época. Aquele estilo mais americano. Nada. Então, imagina, eu acostumava a comer feijão, arroz, macarrão aqui, né? Carne. Arroz, feijão, bife, batata frita. Aí vou para um clube onde o treinador é russo. Então, um monte de dificuldade lá e, enfim, não me adaptei. Aí esse mesmo empresário falou assim, ó, tem um Paris Saint-Germain aqui, né? Eu não joguei no Paris Saint-Germain, só fiz um teste lá, na verdade. Fiquei 3 a 4 meses lá. E lá tem muita questão de estrangeiro. Então, assim, são 3 por time. Eles têm uma limitação. É uma limitação. E eu tinha idade de aspirante ainda, então, o pré-profissional. Aí fiquei lá tentando e o treinador optou por um centroavante, que era mais da posição que ele estava e tal. Aí falei, vou voltar para Curitiba, né? Aí volto meio que triste, falei, pô, o sonho de todo jogador sair fora e fazer sucesso e tal. Aí volto meio que chorando no avião, meu pai... Falei, vou desistir, vou estudar, vou... Aí meu pai falou assim, eu chego no aeroporto, meu pai, tudo bem e tal. Pô, um outro empresário que te viu aqui tem um time pra você lá na Itália. Você não vai desistir porcaria nenhuma. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Aí, daqui 2 semanas, nossa, que eu corria naquele Parque Barigui, fazia treinar sozinho, não sei o quê. Aí fui pra Itália, aí super me adaptei, um time chamado Avezzano, que era perto de Roma. E daí tinha um outro brasileiro que tinha jogado comigo aqui também, então a adaptação foi muito melhor. E daí joguei mais um outro time italiano e vivi 8 anos lá na Itália, jogando futebol, né? Até que um certo dia, nesse meu segundo time, que era Matera, o presidente falou, estava com 29 anos para 30. Aí ele falou assim, mas Murilo, esse ano você machucou muito, né? Você não rendeu igual ano passado. Ou você é um Ronaldo ou você é um Romário, né? Ou às vezes é melhor você refletir e achar um caminho, né? Aí ele era dono de uma das maiores empresas de sofá de couro do mundo. Ele falou assim, preciso de um braço direito na minha empresa, na América do Sul. Porque ele comprava todo o couro da empresa aqui na América do Sul, né? Então, Argentina e tal. Daí ele me treinou. Daí eu falei assim, eu abandonei o futebol e fui trabalhar com couro. Daí fiquei nessa empresa por quase 2 anos. E você desacreditou em você ou era um fato que você não tinha condições de continuar se desenvolvendo na carreira de jogador? É que assim, a carreira de futebol é curta. Sim. Né? Então ali hoje estão jogando um pouquinho mais, 36, 37. Mas ali chegou com os 34, você já não tem muita serventia. Ou você é muito craque, ou você já brilhou e já tá no já topo. Brilhou e tal, e eu tava ali, né, tipo, tentando, ganhando o meu, né, do mês e tal. Ia chegar uma hora que eu ia ter que ter um novo rumo, uma nova oportunidade. Ou você ganha muito dinheiro para empreender,
né, em algo que você vai te manter pro resto da vida, ou você tem que se virar, né? É que é uma profissão ingrata. Usa muito o corpo também, Sim. e tem um jogo social por trás, político, né? Tudo, e fora que tem clubes ainda, principalmente no Brasil, que não te pagam. Então lá você está jogando 6 meses, paga 2 meses, aí vai vencer o terceiro e paga mais um, aí vai para a justiça. Achei que isso entendeu? acontecesse isso no país aqui, no nosso. Não, aconteceu aqui no Brasil. aqui. Lá fora achei eles... que fosse fora. Não, fora até que foram bem corretos, assim. E daí aceitei essa proposta e fiquei trabalhando, daí entrei pro... E você tinha um ideal de profissão quando você era criança, ou você foi no flow? Fui no flow. Nunca mas, pensou assim, numa profissão e daí viu uma oportunidade e deixou de lado e aproveitou aquela oportunidade? Não. Fui no flow. Você é ator? Não? Não. A questão do ator... Você é ator. A dela vai me lembrar das histórias. O que aconteceu? Eu fiz meu segundo grau, eu fiz teatro. Mas porque eu sempre tive muita dificuldade em falar. Aí meu pai, visionário, né? Tipo, falou assim, vou colocar ele no teatro. Teu pai era um coach? É um coach. É um coach. E a história do meu pai é linda, hein? O pai veio da roça, enfim. E daí ele falou assim, você vai fazer teatro porque daí você vai... Desenvolver, né? Porque eu sou muito tímido. Então, assim, até com pessoas, assim, no dia a dia? No dia a dia eu sou tranquilo, converso, né? Tanto que sou relações públicas da empresa hoje. Mas para falar... da entrevista, no público. Nossa, aqui para fazer o podcast eu tô suando já. e daí, tamo aí na... E aí você sai, vai para essa empresa de couro e fica com essa empresa trabalhando lá para cá, como que foi isso? Então, eu vinha pro Brasil, pra América do Sul, e ficava rodando os curtumes do Brasil. Tipo, Bahia, Mato Grosso, daí ia pra Argentina, Montevidéu. Então, onde que tinha curtume, eu tava indo. Onde eles tinham contrato com os curtumes, aí eu ia lá, inspecionava o couro e mandava para eles. Controlava, aí fazia negociação e... E como que você lidou com essa saída do futebol? Isso teve um impacto para você emocional? Até a própria jornada, né? Porque todos esses nãos, como que vai lidando com essa sensação, talvez de fracasso, talvez de escanteio, de abandono? Eu sempre falo assim, o atleta, o jogador de futebol principalmente, ele morre 2 vezes. Então ele morre quando para de jogar. Então é um outro mundo, sabe? Aceitar, né, o que não deu certo. Quando as luzes apagam também, Quando porque esse glamour que tem por trás, tem o trabalho, mas tem o glamour também, Sim. né? Então, assim, e hoje em dia eu vejo, assim, muitos amigos meus que jogaram comigo, que foram bem mais bem-sucedidos do que eu, por exemplo, estão em dificuldades, sabe? Então é um mundo muito traiçoeiro, porque você tá ali ganhando bem e tal, e às vezes não faz uma administração para o futuro. Sim. Então esse é o maior erro do atleta, principalmente na minha época, assim. Ninguém se preparava. Porque, de certa forma, é um dinheiro fácil, né? Especialmente quando a pessoa faz aquilo com facilidade. Né? Que é uma habilidade natural da pessoa. Então, ela não consegue entender, absorver que existe uma troca. Então, né, quando a gente vai trabalhar, a gente tem o que a gente faz naturalmente, mas tem uma dose de sofrimento que faz sentido o ganho que nós temos, o retorno que nós temos. Agora, quando faz aquilo com naturalidade, fica mais difícil ainda de valorizar o que se ganha. Então, é um dinheiro fácil, de certa forma, e grande. E aí a pessoa acha que aquilo sempre vai cair, né? Porque ela sempre vai fazer aquilo. Então, e aí não tem essa cabeça que é o visionária. super-homem, né? Eu sempre digo assim, você acha o bonzão, né? Que sempre vai estar bem, não sei o quê. E quando a gente é jovem, né, Maurício? A gente não pensa no futuro. Tem uma aí. Arrogância de... Imagina, vai demorar ainda para eu chegar aos 40, 50, 60. Como a gente pensa muitas vezes assim, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje lá atrás, né? Quando eu fui no meu primeiro time profissional, me cuidar mais, isso e aquilo. Ter mais disciplina. Você acha que isso impacta no rendimento? Impacta muito. Sono, alimentação? Muito. Assim, antigamente nem tanto, mas impactava. Mas hoje em dia, o atleta, se ele não ser totalmente profissional, cuidar da alimentação, sono, ele não vai render. Porque tem muita gente boa e muita tecnologia a favor também, né? Hoje teve muita evolução no esporte, né? Então, eu lembro na minha época que eu comecei, a gente treinava com tênis baixo, ia fazer teste físico com tênis baixo. Hoje em dia tem, né, os melhores tênis, os melhores profissionais. Hoje em dia cada um treina na posição aquilo que tem que treinar, né? Tipo, evoluiu tem fisicamente. Acompanhamento psicológico, tem, né? tem. Hoje tem clubes que tem escola de formação
né? No próprio clube. Eu mesma trabalhei num time de futebol americano. Que legal. Olha que super legal. Então. E faz muita diferença, porque uma experiência que eu tive com eles, por exemplo, foi de entrar num jogo que eles não precisavam ganhar. Eles podiam fazer um amistoso ali, que estava tudo certo, já tinha um resultado garantido. Eles jogaram muito meia boca. E aí, numa das saídas, assim, essa foi a conversa. Escuta aqui, só acaba quando termina. Não é mais ou menos, não é mediano. Vocês vieram para vencer, seja qual jogo for. Desce das tamancas, né? E bora fazer o que tem que ser feito. A pessoa já fica naquele confortávelzinho ali, né? Sim. O psicológico ele influencia muito, né? E assim, tem que ser o psicológico de todo mundo, né? Porque assim, nem você falou, o time não é um só que ganha sozinho. Então, tem amigos meus que jogaram comigo hoje, são treinadores de grandes clubes. Sim. Né? Então, até comento com eles assim, cara, você tem que entrar na mente do jogador, né? Hoje você está do outro lado, você tem que motivar os 11 em campo, mais os reservas, né? Então, é bem complexo. E falar a língua de cada um, porque aquilo que toca um não toca o outro, né? Não é muito diferente lá na RH, né? É um time. É um time. Então, se você puxa a orelha de um, às vezes ele deprime e não produz mais nada, né? Dá um desânimo lá no indivíduo, não produz mais nada. Mas o outro precisa de um tabefe, de um safanão, de uma palavra mais firme, né? Eu trabalho isso com os franqueados, né? Como os meus franqueados, a maioria, o primeiro empreendimento da vida, né? Até estava falando hoje com um palestrante sobre o medo. É um tema que eu quero levar para a convenção. Porque o medo, todo mundo tem. Mas o medo, ele nos impede de avançar muitas vezes. Trava. E é isso que aconteceu com você. Possivelmente você entrou nas possibilidades do problema lá na frente. E aí é onde você colapsou. E se isso, e se aquilo, e se ficar muito tempo, e se não for só essa semana, e aí é onde o medo ele se torna realmente um pânico e paralisa. E é horrível. É horrível. E aí hoje eu vejo, estava até falando com o Murilo essa semana, né? Quando eu deixei de ter medo, quando eu racionalizei, olhei para o meu potencial e acreditei nele, porque eu volto do ano novo, eu lembro, de 20 para 21, já decidida que eu não iria mais trabalhar para ele, porque na verdade eu trabalhava para ele naquele momento. Aquele que dava as coordenadas, né? E eu tinha que seguir, por mais que existia uma sociedade, eu não tinha muita força, porque tudo que eu queria implementar de melhorias, por exemplo, não existia esse olhar. Então, era um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Quando você oferecia essas possibilidades, você não tinha a liberdade, o espaço. E quando eu racionalizei, o que eu fiz? Como ele era muito visual, eu fiz em cartolinas. E coloquei a realidade dos fatos ali. Consultei três escritórios de advocacias, me enchi de informações ali, me muni de informações. Só que quando eu olhava o cenário financeiro, até um dos advogados muito experientes aqui de Curitiba, ele falou assim, por que você vai fazer isso? Abre a tua consultoria e vai ser feliz. Pois é, você podia simplesmente ter abandonado esse projeto, fechado ele e aberto um outro CNPJ, uma outra história. E eu tinha conhecimento, experiência, tinha a Elis para trabalhar comigo, o time ia comigo. Sim, tudo. Tudo ia comigo. Mas o que eu pensei naquele momento? Nas pessoas que tinha mais ou menos 150 pessoas franqueados, pessoas que pegaram uma indenização de trabalho, venderam um carro para comprar minha franquia. Como é que eu ia abandonar essas pessoas na mão de um kamikaze? Que não tinha olhar para as pessoas, tinha olhar do individualismo. E aí eu falei, não, eu acredito no meu potencial. Se eu der a mão para essas pessoas... E aí eu comecei reunião por reunião, com cada unidade, para ver quem estava com a gente, quem não estava naquele momento. E eu falei, a proposta vai ser feita, eu vou comprar, eu vou bater no peito, mas eu preciso que você venha comigo. Então, assim, a gente vai trabalhar padronização, a gente vai trabalhar posicionamento de marca. Não adiantava eu trazer, por exemplo, Setembro Amarelo, uma campanha de Setembro Amarelo, e os meus franqueados não estarem falando a mesma língua. E eu comecei por esse viés e deu muito certo. Porque aí realmente teve gente que olhou, teve franqueado que olhou e falou assim, eu vou ficar para ver se realmente vocês vão conseguir. Eu acho difícil, tá? Eu falei, sim, vai ser muito difícil. Mas eu não deixei o medo me tomar, nem as minhas inseguranças. Falei, não, é trabalho, é todo dia. Porque de repente você ficou tomada de dívidas
Muitas. E só com possibilidades. Possibilidades. Né? E mais a família ainda para cuidar, que mãe é mãe, né? No final sempre é. Pagava leite. Nessa época eu já estava. E daí ela fazia as reuniões, eu ficava do lado dela, eu roía minhas unhas de nervoso. Você ficava até mais nervoso. Eu ficava mais nervoso porque assim, eu via os ataques. E aí e o pessoal não acreditava. Você enfrentou preconceito por ser mulher? Não, preconceito não. Eu enfrentei realmente descrédito. Existia muitos descréditos. Né? Mas isso por conta de ser você, Renata, ou por ser mulher? Por conta do contexto que era a empresa na época. Tá. Né? Então, ela nunca entregava nada, era só um suporte receptivo, não tinha convenção, não tinha padronização. Um básico mal feito. O básico mal feito. Então, eles não acreditavam que era possível mudar. Aí, não existia uma política, por exemplo, do franqueado participar financeiramente de pagar uma taxa de sistema. Né? Tipo um condomínio, não né? tinha. Então, como mudar uma cultura? Como chegar para um grupo de 150 franqueados e falar, a partir de agora a gente vai ter uma taxa? Né? Existiu muito medo ali. E uma cultura que foi se formando muito no erro, né? Muito indiretamente, assim, Exato. porque não existia uma identidade corporativa, mas já existia uma cultura acontecendo pelos erros que estavam ali instalados. Então, esse foi o preconceito. Nem chamo de preconceito, foi descrédito mesmo. E aí eu falei, não, vamos avançar. Eu lembro quando a gente implantou a primeira taxa, né? Que eu fiz uma reunião, chamava todos os franqueados. Eu acho que qual foi o grande segredo de tudo? A transparência. Eu ia lá, eu falava com eles e eu sempre muito abertamente. Tudo eu contei por que eu comprei a empresa, eu contei a situação que a empresa estava naquele momento. Então, realmente, quem ficou, deu a mão, abraçou a causa. Dentro do trabalho organizacional existe uma teoria chamada modelo Tuckman, que é exatamente a formação de times, né? Então ele tem 5 passos. E o primeiro passo é exatamente mostrar quem é o líder. Né? Então quem é que manda nisso aqui tudo, né? Sim. E exatamente nessa hora que se coloca essa visão geral, olha, isso é assim e a partir de agora vai acontecer dessa maneira. Porque isso acalma quem está sendo liderado, né? Porque ele olha e fala, ok, então quando chegar lá daqui 3 meses que falou que vai ser implantado isso, se for implantado, gera um reforço dessa confiança. Sim. Né? Porque nesse período de mudanças, de instalação de modelos e processos e métodos e tudo mais, sempre vai ter aquele que vai querer dar uma mandadinha junto. Por isso que tem que ser muito claro quando aparece essa liderança para evitar, né? Exatamente. Que alguém queira mandar mais, ou que alguém queira vir falar mais alto, que isso aí tudo não vai dar tudo errado, né? Vamos para cá, vamos continuar como estava, que estava dando certo, não se mexe em time que está ganhando, né? Então o Murilo pega essa fase, né? Quando ele chega ainda, eu estava bem no olho do furacão ali, né? Ele chega 21, foi naquele ano ainda com muitas coisas para resolver, as crianças ainda muito pequenas, né? E nós namoramos, noivamos e casamos em 6 meses. Pelo Tinder. Só pelo Tinder. Porque eu sou Tinder. uma preconceituosa do Tinder. Mas quando eu escuto a história de vocês, história de outros casais que se conheceram e que são casais que são funcionais, que são encontros de verdade, assim, é só uma desculpa, né? Só porque tinha que ter um lugar para se conhecer, na verdade, né? A gente sabe que tem de tudo em todo lugar. Então, não necessariamente porque alguém apresentou, porque se conheceu, sei lá, num lugar físico, isso vai realmente ser o segredo do sucesso da relação, né? E foi aí, eu acho que é muito bonita essa parte da história, né? Quando você... Conta pra nós. Então, resumindo lá o final da carreira, né? Isso, que você foi pro coro. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer da vida agora? Que deu uma crise europeia na época e eles fizeram uma parceria com os chineses e acabou que faliu a empresa. Eu falei assim, quando eu entrei na empresa, eu falei assim, nunca vou ficar desempregado, porque é uma mega empresa e tal. E acabou que faliu a empresa e daí eu falei assim, o que eu vou fazer da vida agora? E eu sempre tive aquela... A paixão pela gastronomia, porque na Itália, né? Mangia che ti va bene. Mangia che ti fa bene. E daí tinha feito um curso lá na Itália, por hobby, assim, quando jogava ainda. E daí, aqui eu falei assim, lá na Itália me despertou assim, eu fui num restaurante e tinha uma TV plasma, que nem tinha no Brasil ainda. Então você pedia a comida e daí você via os cozinheiros. Eu falei assim, um dia eu vou abrir um restaurante desse lá no Brasil. Nem tem isso aí lá ainda. Aí beleza. Aí, resumindo do coro, acabou, falei assim, eu vou montar esse restaurante.
Aí vem para Curitiba para fazer uma... Eu tava morando em Videira, Santa Catarina. E a gastronomia lá bem, né? Bifezão, e não tinha aquela alta gastronomia, vamos dizer assim. Vim para cá fazer uma consultoria para abrir um restaurante lá. Aí eu chego aqui para fazer o curso no Espaço Gourmet, na época. Aí, na verdade, não vim fazer o curso, vim fazer a consultoria. Aí o cara, por que você não faz o curso? Já que você quer abrir e tal, não sei o quê. Claro. Falei, tá. Mergulha nisso, Fiz né? o primeiro módulo. Primeiro da turma. Falei, opa. Aí fiz o segundo módulo, um professor falou assim, cara, você tem talento. Você não quer trabalhar comigo aqui numa casa de eventos aqui em Curitiba? É uma casa bem conhecida, assim, na época. Aí eu falei, eu quero. Daí comecei lavando prato e... Nossa, eu achei que era... Melhor coisa. É. Né? Que vai criando Estagiário. casca. E daí, de repente, fui crescendo com ele, fazendo o curso. Não, e o ambiente de cozinha, ele é um ambiente muito difícil. Nossa. Não, ele não quer mais. De Quando eu muito conheci mal-estar, as relações são muito ego, né? Eu acho, Aham. muito ego, assim. Quando eu conheci ele, eu falei, vamos abrir no restaurante? Ele, não, Deus obrigado. Tô fora. E daí eu falei, quer saber, eu vou montar uma casa de eventos, não vou montar mais um restaurante. Aí terminei meu curso e uns empresários tinha feito uma casa de eventos em Videira, assim, Shows, né? de shows e com a parte de gastronomia para eventos. Só que precisava de alguém naquela casa. Aí eu fiz uma parceria com eles, terceirizei a gastronomia e assumi o buffet da cidade com a alta gastronomia. Resumindo, bombou, assim, tipo, não tinha mais vida. Tipo, evento de terça, domingo, indo dormir às 4, acordando às 6 no outro dia. Resumindo, durou uns 4, 5 anos nessa pegada. Montei mais um restaurante lá na cidade. Daí naquela época eu estava num relacionamento, né, veio o divórcio também, então foi a época de voltar para Curitiba. Depois trabalhar um pouco no futebol, de novo. Nos bastidores, daí. Nos bastidores. Buscando talentos, né? Aham. E daí, depois começando a pandemia, eu fiz uma parceria num bar. Né? E daí veio a pandemia. Né? E nisso, entrei num relacionamento abusivo ao contrário, né? Porque... Porque isso é uma coisa importante, Murilo. Que a gente fala disso, fala muito do que o homem acaba fazendo esse papel, né? Sim. Mas as mulheres também fazem, também são tóxicas e abusivas. Dá e até tudo medo mais. de falar, né? Porque às vezes fala, não, o homem É o ser tá humano, assim, né? É o indivíduo, né? O ser humano. E acabou que eu entrei ali, daí começou a pandemia, não conseguia sair daquele relacionamento e toda vez que eu tentava, vinha algo, tipo, vou me matar, sabe? As coerções, né? Rasgar minha roupa, jogar minha roupa fora, e aí foi um caos. E nisso eu já tinha ido para Belém, porque a pessoa era de lá e tinha a oportunidade de trabalhar lá com recursos humanos, né? Então fiquei lá, tal. Olha lá, tudo sendo construído. Tudo sendo construído. Eu falo para Renata, eu falo assim, ó, Deus me deixou no deserto, né? Me preparou para conhecer a Renata. Mas aí vem o pior. Eu lá nesse relacionamento, tal, pandemia, meus pais tinham tomado a vacina já, tal, os dois, tava tranquilo. Eles estavam morando em Videira. Minha mãe pega o Covid, né? E nisso ela... daí eu conversando com ela e tal, até que o último dia que eu falei com ela falou assim, ó, eu tô bem, não se preocupa, eu vou melhorar. Foi a última vez que eu falei com ela, né? Então ela foi entubada. Desculpa, até me emociona um pouco. Não precisa Fazia se tempo que eu me desculpar. emocionava, né? Não precisa se desculpar. Ela ficou 45 dias entubada, eu volto, daí fico lá e... Só que Deus vai dando sinais, sabe? Que ela ia partir. E me despedi dela. No dia que eu me despedi dela, que eu orei com minha irmã, assim, caiu ela tá com o olho, assim... Ressecado. Não tinha como. Assim, eu fiz a oração, me despedi dela, entreguei ela para Deus. E caiu uma lágrima do olho dela. Aí, tal, daí... Vou ter que voltar para Belém, sabe? Para aquela vida que eu não quero mais, não sei o quê. E meu pai falou, vou contigo para Curitiba porque a gente tem que ver inventário, esse negócio de documentação e tal. E eu assim, na lama, né? Falei assim, vou entrar no Tinder para... Eu ia ficar 1 dia e meio aqui em Curitiba para resolver tudo. Eu vou entrar no Tinder para ver se eu conheço alguém legal, para conversar, para desabafar, não sei o quê. Aí, de repente, a primeira, assim, eu, tipo, pum, deu like. Não, e eu olhei pra pra ele e falei, nossa, que lindo. Falei, mas
Olha lá, Ainda. olha os fracassos lá, as Pensamento. histórias. Aí aham. nem vai olhar pra mim, pensei comigo. E por que não olharia? Não sei, naquele Não é? momento foi um pensamento, né? Você já botou ele lá em cima, né? Ô, Murilo, já entrou assim, hein? De verdade, foi o único careca que eu dei. Mas eu tô começando a fazer um estudo com essa história de É. careca. Tô achando que Ai. é esse o caminho. Mas eu Aí, achei ó. ele lindo e tal, e ele me responde. E a gente começa a conversar. A gente começou às 7h30 da noite, nós paramos às 11h, porque eu falei, eu preciso pôr as crianças para dormir. E eu falei, nem vai me chamar mais, porque ele não me passou o WhatsApp dele. E eu tinha um quê comigo, assim, é casado, tô fora, não quero saber. Sim. Não, tinha um detalhe, a outra era tão, né, que ela tinha o WhatsApp conectado. Então, assim, não podia nada, que ela tava sempre controlando. Monitorando. Nossa. Então, eu fiz um Instagram fake. Só que Daí comecei a- Deus, né, na sua perfeição, no outro dia eu acordei, ele me deu bom dia. Ele foi, tudo bem, nossa, como eu gostei de te conhecer. E eu fui arrumar meu cabelo com a minha amiga, minha amigona, Bruna. E eu mostrei pra ela, falou, nossa, que bonito, vai tomar um café. Falei, Bruna, acho que é casado, não sei. Você já mas- começou a colocar... Mas eu queria né? ir ao mesmo tempo, ela, amiga, se ele estiver mentindo, é ele que Tudo tá mentindo. aparece sempre. Você tá sendo verdadeira. É. E aí a gente marcou o café, que virou um vinho. Só que quase que eu não vou também, né? Porque eu tava naquele negócio do cartório e tal. Eu falei, Mas você vê, se a tua mãe não tivesse partido, não teria aberto esse espaço para É. você vir para cá, ter que mexer nessa parte burocrática, né? É das ruínas que se constroem novas muralhas. É. eu falo assim, que Deus tirou o grande amor da minha vida. E ela era... E assim, pra suprir essa dor imensa, aí ele trouxe o meu outro grande amor, né? Que foi a Renata. E te trouxe com todos esses presentes Todos aí, os presentes. né? E nesse se conhecer no Tinder para o casamento 6 meses depois, como que foi para vocês, então, trazer esse convívio também, né? Para as crianças, como que foi para você também, Renata? Vai fazendo a tua ordem aí. Lá atrás, quando você teve o diagnóstico das crianças, porque... Tem mães que se assustam nessa hora, né? De não saber o que vão fazer, como é que vai ser essa jornada, né? Com crianças com autismo e tal. Como que foi para você também? E depois o Murilo na entrada disso. Como que o autismo chega, né? Na nossa casa. Eu achava que o Eduardo... Eu observava um comportamento diferente dele desde 1 aninho. Então, uma criança muito irritada... ia no shopping, todas as birras que eu falei que os meus filhos não iam fazer, ele fazia. Ele arremessava tênis, se jogava no chão, ele gritava, ele corria. Mas ele tinha o contato visual, ele muito comunicativo, se demonstrava muito inteligente, né? O Eduardo falava o abecedário em inglês com 1 ano e meio, quando ele começou a falar. Então, eu falava assim, ele é mimado, por isso, o único filho, por isso que ele é assim. Realmente, eu mimava o Eduardo, né? E aí, quando ele vai para a escola, lá ele começa a agredir as crianças. Então, ele dava tapa, passava do lado dele, ele dava um tapa. E tinha câmera, eu lembro que eu ficava assistindo as câmeras durante o dia, assim, no trabalho. E era o tempo todo Eduardo na cadeirinha do pensamento, arremessando tênis. E eu chegava quase todos os dias uma carinha triste. Naquele ano indicaram terapia, eu levei. E mesmo com as orientações da terapeuta, eu não sentia muita melhora. No final do ano, pediram para eu levar para uma avaliação. Para uma avaliação. Isso é importante você falar, porque muitas pessoas se dizem com TDAH ou se dizem com TEA, sem fazer as avaliações necessárias, os exames clínicos necessários, que também não é só a avaliação, né? Tem também a parte clínica, que é importante Muito. ver. É um diagnóstico que leva tempo para ser determinado, não é assim, sentei na frente do profissional, o profissional determinou e me medica. E muda. Exatamente. Conforme eles vão amadurecendo, o diagnóstico do Eduardo mudou, por exemplo. Mas a primeira reação minha, não. Meu filho não tem nada, ele é perfeito, não que uma criança, ele não tem nada, ele é uma criança que não tem nada. Ele tem um jeito de funcionar específico. Eu achava que ele era levado mesmo, né? Mas eu falei, como já começou a ficar difícil para mim, difícil na escola... não, teve uma lacuna, eu troquei ele de escola, levei para uma escola maior e achei que ia melhorar. E não melhorou lá, piorou. Tanto que em 1 mês me chamaram para conversar de uma forma muito sutil, convidando a gente a trocar de escola. Porque fizeram um motim. Os pais fizeram um motim. E nisso eu já estava grávida das meninas. Eu tive uma gestação trigemelar, também é uma história bonita. E aí o Eduardo foi para outra escola e eu falei, não, eu tenho que realmente levar. E aí ali sai um diagnóstico de pauta autista.
olha, ele tem alguns sintomas, né? Tem algumas características do autismo, mas pode ser que com o tempo isso vá melhorando. E realmente, ao longo, ele está com 14 agora, muitas coisas melhoraram, mas muitas coisas não. E aí, quando foi a minha virada de chave? Quando eu realmente parei para entender como que ele funciona, parei para ouvir as profissionais que me davam. Então, ele fez TO, ele fez tinha terapeuta, ele tinha o neuro. Aí, ali, tudo melhorou. Então, eu chegava no hotel, por exemplo, eu falava, olha, ele funciona assim. Não tive mais problema em kids de hotel. E aí as coisas foram Porque daí melhorando. também tem a oportunidade dessas pessoas se estruturarem para receber. Sim. E aí com laudo eu consegui também levar para a escola e ter um apoio maior da escola. Muda tudo. Mas sempre com... Hoje eu acho que falta isso em alguns pais, assim. Ter esse cuidado de não transferir toda a responsabilidade para a escola. Se a família tem que estar presente a todo momento. Eu acho que nem para a escola e também nem se envergonhar Não. de lidar com essa condição. Que é exatamente isso. O meu filho, ele tem uma necessidade. E eu preciso de suporte para isso. Na escola, num hotel, em casa. E até com, simplificando né, com os o suporte 1, que é o caso dos meus 2 filhos, o que eu entendo hoje? Eles têm um modo de funcionar que realmente para pessoas estranhas muitas vezes é difícil por conta dos rompantes, né? Eu acho que para mim é o mais difícil, mas a gente entendendo fica mais leve. Você sabe que vai vir, mas já vai passar também. E a gente consegue buscar informações de como ajudá-lo a melhorar naquele ponto que ele tem dificuldade. Sim. Eu resumi isso, o que é o... E daí com essa história do Eduardo, você também foi manejando com as meninas. Aí foi levando... Só que quando eu cheguei, a gente não tinha o laudo da Júlia. A gente não sabia que era... Ela só tinha uma suspeita, mas menina é mais difícil de diagnosticar. E aí, quando eu conheci o Murilo, vindo tua pergunta, primeiro, eu sempre fui muito transparente com ele sobre os meus filhos, sobre a minha vida, de um modo geral, ele comigo. E o que eu achei mais bonito, assim, sei lá, 2 dias que a gente tinha se conhecido, ele foi assistir filme. Ele foi buscar informação, daí ele vinha conversar comigo, olha, eu já estou me preparando para chegar, para recebê-los e tal. Então, quando ele sempre gostou muito de criança, né? Então, quando eu soube disso, depois que eu conheci a família dele, quando ele chega, ele abraça toda a causa. Ele não abraça só a Renata. Então, ele já começa a me ajudar. Quando eu chegava do trabalho, eu lembro ele assim, já estou fazendo aqui algumas coisas, pode tomar banho, que eu estou fazendo um lanche pra gente, eu estou fazendo uma comida pra gente. Eu falava, Deus, obrigada, porque era tudo que eu precisava e eu não tinha. Um chefe de cozinha. Um chefe de cozinha. Eu fui pra cozinha de casa, né? E aí começou por ele vir do esporte, né, falar muito da saúde com a gente, então o Eduardo estava obeso, e a gente começou a olhar para isso, e o Murilo fazia atividade física com ele, incentivar e jogar bola. E aí a gente levou uma chamada de um endócrino uma vez, né? Quem faz o supermercado? São as crianças ou vocês? E ali a gente muda a alimentação. O Eduardo hoje está um menino lindo, 1,84 m, magro. Nossa, altíssimo. Magro, joga futebol, é goleiro. Então, né, super bem. Assim. E as crianças te acolheram também? Desde o início. Foi conexão de alma, assim, com os 3, né? Cada um com seu jeitinho, mas foi de alma mesmo. E eu fui dando autonomia pro Murilo, assim, porque a partir do momento que eu decidi ter ele em casa com a gente, eu entendia que eu precisava dar autoridade, claro que sempre com muito respeito, mas que ele precisava. Porque eu não podia falar assim, você chegou na nossa casa e essa história dele vir embora foi muito rápida, porque a gente se conhece numa quinta-feira, ele embarca de sexta para sábado, na segunda-feira a gente conversa, ele decide voltar, e aí eu falo, olha, eu trabalho com RH, ou você vem trabalhar comigo, ou você trabalha com uma franquia minha, alguma coisa a gente vai inventar juntos. Né? Você também abriu esse espaço? Abri. Que daí o restaurante, a coisa de eventos já não era mais uma possibilidade. Não, já estava... E ele não queria mais isso. E eu falava para ele assim, olha, eu preciso de um suporte. Eu preciso de alguém do meu lado. De uma parceria. De uma parceria. Porque imagina eu com toda essa responsabilidade, né, da empresa,
mais as crianças, mais as demandas da casa, né, de supermercado, corre para lá e leva no médico, leva na terapia e leva no dentista. Então, hoje o Murilo é meu braço direito, esquerdo e minhas pernas, porque a gente se divide em tudo. Hoje eu falei, leva a Júlia de manhã no terapia, que eu vou pro salão, daí a gente volta, vamos lá no escritório, resolver mais algumas coisas, mas meu parceiraço em todos os eventos da empresa, né, todos, a feira, organização, vai comprar isso, vamos fazer aquilo, vai orçar. Tudo que eu preciso, assim, de suporte, não tem o que o Murilo não faz. E você já tinha experimentado da paternidade? Sim, eu tive um filho quando eu fui jogar em Belém, só que assim, eu assumi, mas não tive contato, não tenho contato até hoje. Infelizmente, a gente tentou uma aproximação, mas não... E eu tive do meu primeiro casamento, a Sara, né, que tá com 18 anos aí, que a gente tem um convívio, a gente conversa, né, foi madrinha do nosso casamento. Ah, que legal. Né, então, hoje mora em Videira, tá fazendo direito. Então, e me parece que depois da empresa de couro ali que fecha, que você pôde fazer escolhas na tua vida, né? Foi. E essas escolhas daí, então, você passa a olhar também para você com um conhecimento maior sobre o que eu quero, o que eu gosto, quem sou eu. Como que você enxerga isso? A gente vai amadurecendo com o tempo, né? E eu acho que as escolhas, assim, eu não tinha muita escolha, porque eu não tinha me preparado, entendeu? Então, a gente vai amadurecendo, então a gente vai vendo o que você gosta. Por exemplo, a gastronomia foi algo que me despertou lá atrás. Lá na Itália? Lá na Itália. Então, foi algo que eu... Daí, assim, você fala, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Né? Empreender. Tanto que eu empreendi na gastronomia, na casa de eventos, depois no bar. Daí, tentei uma parceria no futebol, acabou não dando certo, né? Questão de sociedade. E aí, foi tipo o Zeca Pagodinho, né? Deixando a vida me levar. Acho que a pandemia quebrou, né? Porque o bar estava indo bem, a pandemia quebrou. Porque essa parte social, ela sofreu muito. Muito. Né? Tudo que era público, Sim. né? Com a pandemia acabou que muita coisa agora, fechou. Foi o deserto, não só a pandemia, mas, né? Perder minha mãe, relacionamento que nunca, sabe? Mas foram encerramentos necessários, né? Hoje eu sou um outro talvez homem, até outra o pessoa. próprio futebol, né? Porque... do que você vem contando, assim, esses descréditos também que foram te oferecendo no caminho, vai também minando, né, a motivação de levantar e de ir lá e fazer a coisa acontecer. Você faz uma, você faz duas, você faz 10 e a coisa não ganha corpo, chega uma hora que você fala, não, próximo projeto, não tem mais como ficar aqui, né? Só que daí você... Porque tem uma diferença entre teimosia e persistência. Isso. Ele era persistente, né? Só que daí o que acontece? Se chegar com 30 anos, o que eu vou fazer no mercado agora de trabalho? Ou você empreende, alguma coisa do dinheiro que você ganhou, ou você, o que você vai fazer? Você só jogou futebol, né? E o que você traz dessa época do esporte, assim, comportamentalmente falando para você? Eu acho que a disciplina, né? Você ser regrado. Aí quando você vai para um nível europeu, é totalmente diferente. Por exemplo, eu sou chato para horário. Se você marcar comigo, assim, 7 horas, 10 para as 7 eu tô lá. 5 para as 7 eu já começo a me incomodar, 7 horas minha tolerância. E às 7 o horário. E às 7. Passou as 5 já, tchau, tô indo. Entendeu? Mas eu acho pontualidade tão educado, tão respeitoso, né? E o europeu, principalmente o italiano, ele é muito exigente, assim, chato. Né? Então, acho que foi isso. Tá. Eu acho que todo esse ensinamento eu vejo muito nele, essa disciplina mesmo que ele tem, esse comprometimento, mas disciplina. E ele é muito grato por tudo que a vida trouxe, né? E aí chegar hoje e a gente ter esse relacionamento saudável, a nossa casa tem paz, nosso relacionamento é um relacionamento de respeito, de admiração. Verdade. Eu sempre olhei assim o casamento, parceria, não importa quem ganha mais, quem ganha menos. Eu já vi casamentos terminarem porque um ficou desempregado, né? Então eu não olho o casamento dessa maneira. Eu acho que é tudo junto. Se a partir do momento que um casal se une, é tudo junto. Até porque a vida é tão curta, né? Só que viver hoje o respeito, a admiração, eu olho para ele, eu admiro. Existe um bom dia com amor, né? Isso não tem preço, essa da mesma paz, forma eu para ela, né? Sim. Conta um pouquinho dessa gestação gemelar.
Então, quando eu tive o Eduardo, foi realmente a realização daquele sonho. Só que quando ele começa a demonstrar esses comportamentos com 1 ano, e eu não tive nenhum apoio interno, em casa, com os cuidados, né? Eu lembro que eu sempre... Salão de beleza, por exemplo, para mim sempre foi uma terapia. Teve um sábado que eu falei assim, eu quero fazer uma escova, você fica um pouco com ele? Eu já estava com 3 anos. Ai, não, mas e se ele for no banheiro? Eu falei, você auxilia, Sim. né? Ai, mas volta logo. Então, tudo que eu fazia com muita atenção. Porque eu tinha... eu não admitia, por exemplo, ir num restaurante. Eu sempre gostei muito de restaurante. E eu não poder almoçar tranquila porque o Eduardo não deixava. Então, eu fui me frustrando com a falta de apoio, porque nunca trocou uma fralda, não deu uma mamadeira, tudo era eu. E fora isso, eu tinha todas as outras coisas para olhar. E aí, quando o Dudu tinha 2 anos, eu ganhei de presente a 2ª inseminação. Eu falei, não vou fazer. E comecei a ficar até com medo de ser castigada, né? Porque eu falei, Deus, vai que ele não me... Eu tinha o desejo de ter um 2º filho, mas eu tinha um receio de não dar conta. Uhum. E ao mesmo tempo, eu falei assim, vai me sufocar, enfim. E aí, quando eu estava com 37 anos, o Dudu com 5, quase 5, eu falei, ou é agora ou não é mais. Falei, já que tá pago, então eu vou fazer. E fiz. E aí eu engravidei 3 embriões, vingam os 3 embriões. Dudu é 2 embriões, vingou 1. Olha Ela só. era as 3 embriões, vingaram as 3. Vingaram as 3. E aí o meu médico falou, não se empolga, porque probabilidade de não continuar, né, a gestação. Falei, tá bom, e segui. 5 meses, tudo ok. 6 meses, tudo ok. No 7º mês, fazer uma ecografia de rotina e deu problema no fluxo sanguíneo. Ele falou, vou te internar. Era 5 de setembro. Ele falou, vou te internar. 3 de setembro. E vamos ver daqui 2 dias. Se agravar, daí tem que fazer o parto, porque realmente daí as crianças começam a correr risco. Falei, tá bom. Dia 5 de setembro, faz o exame, agravou. Ele vai nascer hoje. Uhum. Nasceram de 28 semanas. A menorzinha tinha 735 gramas e as outras 2, 820, 840. Diretamente para UTI. Foram 13 meses de UTI. Laís pega uma pneumonia bilateral e aí com 74 dias ela não resiste. Uhum. E eu lembro que foi foi um momento muito difícil da minha vida, porque eu falei, ali a vida me parou profissionalmente, porque eu era uma workaholic. Uhum. Mesmo com o Dudu, eu ficava até a noite trabalhando e tal. E elas não teve jeito, porque era aquela rotina de UTI. Sim. Não imaginava o que era ser mãe de prematuro. E eu lembro que elas foram transferidas uma a uma para o Pequeno Príncipe, vão pegando infecção. Chega uma hora a maternidade não dá mais conta, tem que ir para um hospital especializado. E aí eu lembro que no dia que a Laís faleceu, até aquele momento eu orava para Deus curá-la. E naquele momento a saturação dela desceu demais. E eu falei, Senhor, agora faça a sua vontade, não a minha. Eu falei, não está sendo justo. Eu queria que ela fique aqui nesse sofrimento. E naquele dia ela parte. No outro dia, eu sepulto a Laís 11 da manhã. E às 2 da tarde eu estava visitando as outras 2. Então eu não tive o tempo do luto. Sim. Érica fez 4 cirurgias do intestino. Ela sai da UTI com uma bolsinha de ileostomia. Uhum. E Juju também, mas a Júlia faz uma cirurgia e resolve. E eu chego em casa com as 2 prematuras. Eu lembro que a Laís faleceu 16 de novembro, 29 de novembro elas ganham alta. Uhum. E eu cheguei em casa com aquelas 2 bebês, com um monte de especialistas, com um monte de medicação. E aí eu começo a ter acho que a minha crise do pânico, ela foi construída, né? Construída, né? Que chega uma hora que a gente não suporta mais. E vai suportando, vai dando pequenos rompantezinhos ali sistemáticos, eu tive uma sistêmicos. Um princípio de depressão pós-parto, assim, porque eu falava assim, Deus, eu tenho meus 3 filhos e eu tô triste. Eu lembro todo mundo indo viajar no ano novo. Foi o pior ano novo da minha vida. Porque eu estava muito triste, eu não conseguia sentir alegria. Mas por quê? Porque ali meu casamento já estava muito doente. E a solidão que você vivia, né? Então, mesmo os 3 não me preenchia, me preenchia. Porque eu acho que quando a gente pensa em ter filhos, a gente pensa em ter família. Família. Né? Não é só os filhos, é essa sensação de família, Exatamente. Né? E aí foi isso. Aí depois eu fui melhorando, né? Uhum. Fui
me envolvendo com os cuidados. Hoje são as minhas bênçãos, né? Sou grata a Deus pela vida delas, 2 guerreiras. Vão completar 10 anos agora, dia 5. Muito diferentes uma da outra? Totalmente. Elas são bivitelinas. E você é daquela mãe que gosta de vestir igual? Vestir igual até os 8 anos, né? Até os 8. Até elas falarem, chega. Até começar realmente elas se posicionarem. Hoje elas se vestem completamente diferentes. Sim. E, então, quando o Murilo chegar, eu acho que eu precisava desse apoio também, né? Então, eu fui dando essa autonomia. Como ele é muito querido com elas e com o Dudu, ele foi ganhando esse espaço. E hoje, eles são apaixonados pelo Murilo, assim. Rê, o que te move com tudo isso que você foi superando? Eu falo isso muito para os franqueados, né? Quando eles me trazem as dificuldades na prospecção de clientes, na fazer o negócio acontecer. O que me move é a minha família. É proporcionar para eles, assim, coisas que eu não tive na minha infância. Eu venho de uma família muito simples. E viver bem. E ter uma vida de qualidade, sabe? Poder viajar, poder comer bem. E paz de espírito, eu busco isso. Então, o que me move hoje é a minha família. O que me faz acordar todos os dias, ter pique para enfrentar as dificuldades, os 4. E Murilo, o que te nutre? A família também. E onde se encontra. Família, o dia a dia, dar o amor, receber, sabe? Para mim, isso aí não tem preço. Até ela falando aqui, até me emociona também, porque assim, elas são os milagres de Deus. Principalmente a Érica, né? A Érica agora vão fazer 10 anos. Ela tem um corte na barriga enorme, assim. Ela, eu tenho vergonha. Eu falei, não, isso aí é teu sinal de vitória, de luta, que você... E cheio de picado também, porque na UTI ela ficava... Você tem o selo de qualidade. Teu selo de qualidade. Né? Quem sabe mais pra frente a gente vê uma cirurgia, né, pra ajustar isso, mas você é linda, maravilhosa. A Juju também, né, do jeitinho dela, né, tanto que me chama de papito. Né, então a gente tem um amor e isso me move, né, todos os dias. Nossa casa é uma casa, como ela falou, de alegria, a gente gosta de receber amigos. É que eu já sei, porque eu fui apresentada ao Murilo como o cara que faz as melhores festas da cidade, que eu ainda não tive a oportunidade de ir, né? É esse momento que vocês se encontram como casal, porque quando a gente vai para um segundo relacionamento, né, e já tem filhos, a gente não tem esse tempo de namorar, noivar, ainda mais quando a gente já tem 40 a mais na história, né? E tem filhos e tal. Então, como que vocês cuidam para que vocês se encontrem como homem e mulher? A gente tem o nosso combinado, né? A gente sempre tem o tempo para eles e o nosso tempo também. Então, o nosso dia a dia, a gente tá 24 horas junto. Sim, ainda tem trabalho junto, A gente treina junto, né? Vive junto, trabalha junto. Até uma época, né, a gente cogitou de ter um plano B, de eu empreender em outro... A gente tentou até. Aí falou assim, sabe, vamos juntos. Bagunçou um mês, bagunçou tudo. Eu falei, não, eu preciso de você aqui na empresa, aqui comigo, em casa. Tá funcionando, né? Então, é isso aí, né? A gente nutre. Uma coisa que eu sempre falo para amigas minhas, né? Se um dia elas encontrarem alguém, faça diferente. O que você fazia antes, não faz a mesma coisa. Então, eu tive que aprender a receber. Eu tinha dificuldade. Aprender a lidar com ciúmes, porque eu nunca soube lidar, nunca tive ninguém com ciúmes de mim. Né? Alguém que me cuida. Então, assim, a gente se nutre com palavras, com mensagens, com respeito, com pontuações, né? Então, a gente está, desde que a gente se conhece, vem melhorando muito a nossa comunicação nesse sentido do que eu não gosto, do que ele não gosta, do que me incomoda. E essa disponibilidade, né? Eu acho que, eu penso como você, assim, caminhar junto para construir é muito legal, né? Eu acho que o problema é quando você vê o outro em sofrimento e você não considera isso. Você faz uma coisa e você vê que o outro está sofrendo, mas você banaliza aquele. Aí eu acho que é a hora de realmente repensar se a relação deve continuar, né? Porque o outro está sinalizando, olha, isso está me fazendo mal, estou em sofrimento físico, estou em sofrimento emocional, e a pessoa olha e fala, isso aí é frescura, você tem que mudar isso, você que veja o que você faz com isso, porque tem que ser desse jeito, porque isso acontece, né, em relacionamentos. A gente teve o processo, né, inicial de amadurecimento, de um entrar na vida do outro e entender como cada um funciona. Até onde eu posso flexibilizar ou não, né? As palavras, né, algo que a gente se policia muito é o que falar.
Outra coisa que a gente tem desde o início combinado, não falar do passado, não importa. É daqui para frente. Quem passou nas nossas vidas. Né? Então, a gente não fala sobre isso, não conta histórias que envolvam coisas do passado relacionadas a outros relacionamentos. Então, a gente se policia mesmo para que nosso relacionamento se mantenha saudável. Então, a gente está indo para 4 anos, né? De um relacionamento super saudável. E quando ele fala de ter momentos só nós, de sair para jantar só nós dois, de fazer uma viagem por ano só nós dois, que era algo que eu não fazia. Então, E soa até esquisito, né? Você falou que teve essa dificuldade, não sei se você ainda tem, mas eu escuto bastante assim, é até desconfortável. Assim, é bom demais para ser verdade, né? Até desconfortável, às vezes assim, eu não sei nem como que eu falo, como é que eu reajo nessa situação, porque é nova, né? E vem as apontações de dedo, né, Karina? Quando principalmente no começo, nossa, né? Você é louca. Você é louca, Tinder, tão rápido. Já colocar para morar na sua casa, é maluca. Eu falei, eu sou madura, eu sei o que eu tô fazendo. A vida é tua, você já aguentou tanta coisa. E eu falei assim, se der errado, e daí? Pelo menos eu tentei, né? E só dá errado para quem tenta. É verdade. Não é? E eu acho que nunca dá errado. Eu acho que sempre dá certo. No aspecto de que a gente sempre leva um aprendizado para nossa vida. Uma maneira de se olhar, se reorganizar, se reinventar. Né, sobretudo, assim, de pensar, poxa, como eu contribuí também para que isso acontecesse, né? Porque nessas relações que acabaram, certamente os dois contribuíram para os comportamentos irem para esse lugar, né? Então, muito eu aceito, eu provoco, né? Então, nós temos participação, a gente não sai ileso, né? E aí a gente já ouviu inúmeras vezes, nossa, Murilo, quando eu te conheci eu fiquei com medo. Nossa, mas agora... Porque as pessoas olham, às vezes, um post, algo nas redes sociais, e falam, será que é verdade? Né? E aí, quando convive com a gente, participa da nossa vida, vê que tudo é verdade. Ali, a gente vive aquilo ali, todos os dias. E eu aprendi que para eu continuar tendo o meu relacionamento saudável, eu preciso continuar regando essa plantinha todos os dias. O amor é construção, né? Dia a dia, tijolinho por tijolinho. É uma decisão também, né? Então a gente brinca até de esquecer aliança. Não dá para esquecer desse tamanho, não, né? Mas já foi pra academia sem aliança. Esse dia o professor de spinning falou assim, nossa, o perfume do Murilo fica a hora que ele sai. Eu falei, então tá indo cheiroso pra academia? Claro, vai encontrar ela depois, né? Lógico. A gente sempre brinca, assim, mas... O negócio é fazer natação, Murilo, que é neutro, entendeu? Verdade. Cheiro de que boa eternamente. É verdade. E a base de tudo é a confiança, né? Eu falo... Mas é a autoconfiança. Porque você só pode confiar no outro quando você também confia no teu merecimento, na tua capacidade de escolha e, sobretudo, de que aconteça o que acontecer, vai vir e você vai saber lidar com aquilo. Então, você não precisa ficar fuçando o celular, olhando o WhatsApp, bancando o... Nós temos tudo à disposição, mas a gente nem olha. A gente não tem segredo. Não tem, né? Ela tem minha senha, tem a senha dela. A gente não tem segredo e confiança plena, assim, tipo... E às vezes tem amigos que falam, vamos sair, vamos fazer um happy hour. Nosso combinado é fazer tudo junto, mas não é porque ele não deixa ou eu não deixo, nós não queremos fazer sozinhos, né? A gente gosta de fazer juntos. E a vida fica tão mais leve, né? Tão bom. É tão bom viver bem, né? Que todos possam aprender. Eu falo assim, tanto eu como ela, a gente está no nosso melhor momento pessoal e profissional, né? A gente está... Mas e eu tenho a plena convicção que é a cura interna mesmo que veio. Hoje eu me sinto curada. Não tive mais crise de ansiedade. Nem vai ter. Insônia, muito raramente. Às vezes é quando eu estou pensando em coisas boas. Sabe? Vou ter a convenção agora. Aí é uma insônia, eu falo insônia boa. Deu como agitada, né? Meu fitoterápico lá, ele já me ajuda a relaxar. Meu pilates. Psicóloga boa agora. Tô com uma psicóloga boa também que me ajuda. Faz contato aí. Tá aqui, arroba. Eu adoro trabalhar com mulheres e eu tenho trabalhado com mulheres já há alguns anos, mulheres executivas, assim como você. E realmente, você saber equilibrar performance e bem-estar é um grande desafio, né? Eu vim do corporativo e vim de uma performance alta também, porque eu era sempre número um. Até que eu cheguei no momento que eu falei, mas não é possível que tenha que viver mal
para performar. Eu acho que é uma questão de inteligência. Que escolhas eu faço, aonde eu coloco de fato as estratégias adequadas para que aquilo dê um bom resultado que me poupe. É mais ou menos como no esporte. Como que eu economizo energia para ir até o fim com qualidade? Então, eu tenho que ter um pensamento planejado, organizado, para que eu vá realmente fazendo aquilo acontecer e chegar no final, ainda dar um sprint. Né? Na performance é a mesma coisa. Então, o que eu tenho por trás, né, para performar? Nós que somos mulheres, a gente tem família, filhos, casa, estética e tudo que demanda, né? E temos lá um resultado que nós queremos oferecer. Então, a gente tem que fazer um gerenciamento disso para que a gente vá colocando cada coisa no seu devido momento. Porque qual que é o grande problema de quem quer performar? Queimar a largada. Exatamente. Sair correndo feito doido. E aí vai nesse tiro e não aguenta chegar até o fim. Então, esse gerenciamento é o segredo para se ter performance com bem-estar. Por isso que, às vezes, é bom ter um acompanhamento para não ter mais crise de pânico. Porque a ideia é não ter. Né? Não precisa estar ruim para ter acompanhamento. A gente tem acompanhamento para não ficar ruim. Que é para poder aprender a fazer gerenciamento. Porque a vida está aí acontecendo a todo tempo, né? Exatamente. Estimulando, oferecendo possibilidades, oportunidades e pessoas também desafiando. Ainda mais quando você trabalha com muita gente assim, cada perfil e tudo, né? Cada jeito de funcionar vai te pedir algo. Exato. Né? Alguém vai vir e cutucar aí um gatilho teu que você nem sabe, né? Vai te dar um mau humor, uma irritabilidade, vai te deixar, né? Às vezes desorganizada ali emocionalmente. Então, mulheres inteligentes têm alguém por trás. Sempre. Homens também, né? Mas eu falo porque você está comigo hoje, né? E eu sou muito feliz de trabalhar com mulheres, assim, porque eu gosto de oferecer exatamente aquilo que eu pude fazer na minha vida, né? E também relacionamentos difíceis, filho, família. Então, eu sei as dores de vocês, né? E é muito legal quando vê que performa mais, tendo mais bem-estar. Com certeza. Que é o que todo mundo acha que não tem como ser. Que resultado é igual a sofrimento. Isso é uma crença velha, antiga, totalmente desatualizada. E aí todo esse suporte, né, é muito bom. E eu falo, quando você tem alguém do lado também que te coloca para cima. Que é uma equipe multidisciplinar. É o marido, é o filho, é a terapeuta, é a sócia. É a sócia. Então você tem pessoas. Eu lembro que eu demorei para assumir o título CEO. Eu não me via nessa posição, eu não me enxergava. E a gente cresce sobre o estigma de que ser bom em algo tem um pudor por trás, né? Então, ai, como você é bonita. Ai, obrigada. Como se a pessoa estivesse fazendo um favor. Eu sou bonita mesmo. Né? Você até pode falar, porque ninguém sabe falar outra coisa que não seja obrigada. Mas às vezes a gente pode devolver com você também. Verdade. Mas como é verdade aquele negócio, né, que vem de dentro para fora mesmo. A partir do momento que eu comecei a melhorar minha autoestima, minha autoconfiança, olhar mais para mim. Eu não parava para assistir uma série. Eu tinha uma inquietude, né? E aí eu fui conquistando isso, e eu e Murilo fortalecendo nosso relacionamento também. Eu fui melhorando e eu vejo quanto hoje isso reverbera natural. Você tem vontade de Hoje eu me acho bonita quando eu olho no espelho. Antes eu não me achava. E se ele tá lá naquele lugar que você colocou ele lá atrás, você tá junto. No mesmo pedestal. Eu sempre falei pra ela, você é linda, desde o começo. Você é linda, maravilhosa, mulher que eu sempre quis. E poderosíssima, né, Murilo? Além de tudo. Né? Obrigada. E a gente vai caminhando pro final desse episódio. Uma conversa, muito boa. Já deu todo esse tempo, né? Quero agradecer mais uma vez nossos apoiadores e patrocinadores. Agradecer a audiência, você que está aí do outro lado, ouvindo essa história cheia de coisas boas que inspiram e fazem a gente realmente ter vontade de investir aí em outras coisas. Não alimente seu fracasso, alimente seu poder, né? Na verdade. Virginia Satir é uma teórica da familiar, da sistêmica, né? E ela fala que quando uma pessoa que tem uma autoestima boa encontra outra pessoa que tem uma autoestima boa, ela não fica 1 mais 1 igual a 2. Ela fica 1 elevado a N. Então, ela fica exponenciado. Então, é o que eu vejo em vocês, assim. Vocês somam e multiplicam. Que é o que todos nós queremos enquanto relacionamento. Que a gente possa realmente somar na vida do outro. Agregar na vida do outro, né? Eu já, nesse 40 a mais, eu penso que se não for para somar, não faz mais sentido. Porque existem fases na nossa vida, mas chega um momento que isso tem que ser uma questão de honra, assim, né? Então, que vocês continuem aí nessa jornada da vida aí. Amém. Que não deixa de ser uma jogada também. Sim. Agregando na vida tanto dos franqueados e colaboradores e família, mas também enquanto casal, porque no fim é vocês dois que vão ficar.
né? Os filhos crescem e vão sempre fala embora, isso. né? Também eu tô com uma filha agora para intercâmbio, a outra moça, a gente vai ficando. Sim. Então a gente tem que ter boas parcerias para caminhar juntos nessa certeza. vida aí, que é bem louca aí fora, né? Com certeza. Então, muito obrigada Ká. pela presença de vocês. Mas calma, eu vou fazer a última pergunta ok, ainda, né? ok. Rê e Murilo, o que é um papo bom para vocês? Um papo bom é você poder ser você mesma, né? Falar aquilo que você pensa, sem ser julgado, né? Sem ser... enfim, é você relaxar, dar risada, né? Isso é um papo bom para mim. Você se sente aliviado, né? Como eu estou agora. Tranquilo. De conversar com você. Gosto muito de conversar com você. Obrigada. E então, acho que é isso. Um papo bom é você... Nossa, como foi bom, nem vi a hora passar. Ficaria horas conversando com essa pessoa. Isso é um papo bom. E para você? Eu confesso que eu estava tenso, agora também estou relaxado, porque papo bom é isso aqui, né? Você falar sem dedos, né? Sem medo, e algo sincero que você pode, né? Se expor de qualquer jeito e é isso aí. Papo bom é E isso. não tem certo e errado, né? Quem conseguir absorver vai conseguir, quem não conseguir nesse momento, talvez em outro momento, né? A gente nem sempre está pronto também. Eu sempre tive muito medo do pré-julgamento, assim, sabe? Então, por isso que às vezes eu fico... porque assim, o meio do futebol é muito vaidoso. Sim. Então, sempre um quer... eu joguei mais que você. Você jogou aonde, sabe? Então, eu sempre evitei muito de falar. E hoje foi algo que eu soltei aqui. Comecei a contar, tanto que me travei um pouco, né? Então, assim, tem os traumas da carreira também. Que nem tudo são flores, principalmente no futebol. Porque todo mundo vê só o Neymar, o Romário, o Ronaldo. Mas, se você for colocar no papel, 95% dos jogadores ganham menos de 10 mil reais por mês. Tipo, E é um trabalho escravo que ninguém conta, né? Muita negociação por trás. Sim. Também. É delicadíssimo. Fora aqueles de clube pequenos que só atuam por 3 meses, daí não tem mais calendário, né? Então, é difícil esse lugar ao sol. É muita gente aqui, muita cadeirinha, né? Mas valeu o papo bom pra mim foi como esse. Sensacional. Muito obrigada pela vida de vocês, viu? Até a próxima. Obrigada para você que está aí do outro lado ouvindo também. A gente está no YouTube, Spotify. Entra lá, segue, compartilha e até o próximo episódio. Isso aí.